Meus caros brasileiros, alguns estranharam a minha ausência nesses vídeos que eu vinha gravando ultimamente a propósito da situação do Brasil e a propósito das ameaças que representavam para a nossa pátria o sino da Amazônia. De fato, esse hiato em minhas transmissões foi provocado por um conjunto de viagens. Em primeiro lugar, eu estive em Roma para o convênio, para o fórum que nós organizamos às vésperas do início do sínodo para mostrar qual é a realidade do Brasil a propósito da Amazônia e a propósito da situação do conjunto da nossa nação. Por quê? Porque estavam tomando como pretexto os esquerdistas, os progressistas, como pretexto a questão da Amazônia. Criaram, baseado numa legenda até legítima que existe a respeito da Amazônia, por causa das riquezas da Amazônia, da abundância das águas, da beleza das florestas, tomaram isso como pretexto para fazer um sínodo em Roma, em que se tinha em vista, na realidade, fazer o que não foi feito por ocasião do Concílio Vaticano II. Isso eles mesmos dizem que seria como que o Concílio Vaticano III, para criar uma igreja miserabilista e uma verdadeira revolução em todo o mundo a respeito. O Observatório Romano publicou um artigo que diz tudo. Se escreve a Amazônia, se legge il mundo. Se escreve a Amazônia, se lê o mundo. O que eles querem, os progressistas, é, com o pretexto da evangelização dos índios, criar uma igreja na Amazônia, em primeiro lugar, depois no resto do mundo, com o rosto amazônico. Isso é uma igreja pobre, miserabilista, sem todo o esplendor, sem toda a glória, sem todo o brilho da Santa Igreja Católica, sem toda a sacralidade própria às cerimônias católicas. Houve uma série de blasfêmias, inclusive, com a adoração de ídolos, como a Pachamama, e tudo isso teve uma repercussão mundial muito grande. Mas o nosso fórum também teve muita repercussão, porque exatamente uma série de conferências mostrando qual é a realidade do Brasil concreta e depois o que há no fundo toda essa manobra que eles estão fazendo, conferências brilhantes. Esse fórum que nós fizemos foi aberto pelo cardeal Raymond Burke e encerrado pelo cardeal Bramüller e teve muita repercussão. Uma das principais conferências foi de um índio, um cacique, Jonas Macuxi, em que ele mostrou exatamente que os índios não querem viver num jardim zoológico. Os índios querem a fé, os índios querem a civilização e os índios querem o progresso. E uma coisa que se insistiu é que, na realidade, índios que vivem na selva no Brasil, isto é, com tanga, de uma forma inteiramente primitiva, se forem 15 mil índios, é muita coisa. Segundo a estatística do IBGE, apenas 120 mil índios moram na região amazônica. É muito pouco. Na região amazônica é muito pouco. É preciso exatamente mostrar essa realidade. Tudo isso foi um mero pretexto. De lá eu voltei, passei por Portugal e em Portugal encontrei um ambiente também muito bom de reação contra toda essa onda, toda essa investida progressista. Isso eu encontrei em Roma, havia muitos eclesiásticos, além dos cardeais, muitos leigos e, sobretudo, muitos jovens, e o pessoal muito mobilizado contra o sínodo. Em Portugal, eu encontrei o mesmo ambiente. Jovens, políticos, diplomatas, etc., que têm uma visão objetiva a respeito das ameaças que pesam sobre a civilização cristã. Chegando ao Brasil, poucos dias depois, eu fui aos Estados Unidos para o encerramento do Fórum Anual organizado pela Foundation for Christian Civilization, fórum anual dos correspondentes esclarecedores da TFP norte-americana, com muito sucesso, com muito brilho e com pessoas de todos os Estados Unidos. A TFP americana, de fato, tem um desenvolvimento extraordinário. Basta dizer que organizaram mais de 120 mil terços públicos nas cidades dos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, em reparação pelos pecados do mundo atual e, sobretudo, estimulando aos católicos
para confiar na divina providência e lutar pela restauração da cristandade. Voltando ao Brasil, poucos dias depois, eu estive aqui a Belém do Pará, para um encontro monárquico, mas também o mesmo ambiente. Sobretudo eram católicos, jovens, tradicionais e que querem realmente que o Brasil volte a ser a terra de Santa Cruz. Isto tudo me levou a fazer esse ato nas minhas transmissões. Aliás, no Amazonas é interessante porque eu vi a confirmação de tudo que eu já sabia sobre a região amazônica. Lá está chovendo abundantemente, as informações que me deram confirmam o que eu sempre disse nas minhas transmissões. A Amazônia, praticamente a rainforest, a floresta úmida, está intacta. Os índios, todos, estão praticamente já em região urbana ou trabalhando em fazenda, e de fato os índios que vivem na Taba, se forem 15 mil, é muita coisa. Na realidade, os índios mesmo insistem que eles querem a fé, a civilização e a cultura. E é isso que nós devemos querer para eles. E não é preciso haver toda uma modificação em toda a igreja para evangelizar esses índios. Não é necessário haver ordenar sacerdote católico, com isso derrubar o celibato eclesiástico, nem ordenação de mulheres como diáconos. Não é preciso renovar nada, é preciso que a igreja volte a fazer o que sempre fez. E é uma coisa muito bonita, um texto de Papa Pio XII e também de Papa João Paulo II, em que dizem que o papel da igreja na América foi um papel extraordinário. Não houve uma imposição colonialista de uma fé. Pelo contrário, os índios estavam ávidos da fé. Assim foram as conversões de milhões de índios no México, depois da aparição de Nossa Senhora Guadalupe, e praticamente em um século a igreja converteu toda a América Latina. O que na Europa a igreja levou 7 séculos para converter a Europa, na América Latina foi em apenas um século. Agora estou de volta ao Brasil, me preparando para outra viagem. Amanhã tenho o Fórum das Famílias Cristãs da Imaculada Conceição e, na semana que vem, o Fórum do Instituto Cristo Rei e, finalmente, depois disso, ainda esse mês, uma viagem a Goiás para um outro grupo católico que quer uma conferência exatamente sobre o nosso passado católico e qual deve ser o futuro da nossa pátria, como o Brasil deve fazer para reencontrar as vias gloriosas da sua história. Confiamos em Deus Nosso Senhor, na Santíssima Virgem e continuamos a batalhar para que o Brasil realmente não se deixe desviar por essa ala dita progressista, mas sim a igreja volte a fazer o que sempre fez. Isto é, para ser bons missionários, boas devoções à Santíssima Virgem, um estímulo para que o Brasil possa realmente progredir e ser aquilo com que todos nós sonhamos, a terra de Santa Cruz. Façam todos a sua parte. Comentem esses temas, inscrevam-se nesse canal e, com isso, difundam essas ideias.